Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916, um podcast sensacional para poder ter o estudo mais aprofundado da Bíblia, trazendo experiências, trazendo história, trazendo cultura, trazendo tudo que é de bom para você que está nos ouvindo. E antes de começar, já faz a sua parte, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, faz de tudo aí, porque esse episódio, tenho certeza que ele consegue chegar a mais pessoas se você nos ajudar a pregar o evangelho dessa forma, amém. Tá? Eu sou o Vitor, muito prazer, eu quem vou estar dirigindo o episódio de hoje, mas eu tô aqui com grandes convidados, eu tô aqui com o Joe. Fala, Joe. Opa, oi, eu fui primeiro hoje. Hoje ele fez um diagonal esperando, maravilha. Mais um episódio, mais um, tamo quase, eu vi que a gente tá quase no final, encaminhando pro final aí, mas bênção, muitas bênçãos, muitos quase no lar. Quase no final. Bom demais. E muita coisa pra aprender ainda. Boa. A gente tá aqui com o Gregory. Boa noite. Boa tarde, bom dia, sei lá que momento que você está vendo isso aí, mas que seja o seu dia seja abençoado e vamos para cima estudar esse tema que vai ser top. Vai. Maravilha, a gente está aqui com o Danilo. Fala, Danilo. Bom demais, fala galera, beleza? Fica aí que esse tema de hoje ele vai te ensinar 3 coisas incríveis. Às vezes é difícil de a gente acreditar que a Bíblia ela explana esse tipo de tema e fica aí que hoje está muito bom. Bom demais, bom demais. A gente tá com o Ilohan por trás das câmeras, não vai ter como você falar oi, mas tá por aqui. Que esse episódio seja maravilhoso para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre gigantes da fé. Então a gente tá, só para você entender que tá chegando aqui, né? A gente tá falando um pouquinho mais sobre o livro de Josué, mas não só o livro de Josué como um todo ali, passando capítulo por capítulo. A gente tá falando sobre as histórias de fé, sobre as lições de fé que a gente tem nesse livro, né? Então a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre a fé dos personagens, sobre a fé no momento ali, histórica da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre os gigantes da fé, que é Josué e Caleb, tá? Então não tem como falar dessas lições pra gente, né? Não tem como a gente não aprender com essas duas pessoas. Cara, histórias demais, né? São guias vivos ali pra gente, né? Pra quem tá começando, pra quem tá recomeçando, pra quem precisa de direção, não sei como que tá o seu momento atual, espero que Deus esteja falando na sua mente por agora, né? E vamos alinhar tudo com Jesus, que a gente possa ser gigantes também, igual eles. E vou pedir ajuda aqui da nossa mesa, quem se habilita a orar, quem pode chamar o Espírito de Deus aqui para estar com a gente. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor, sedentos pela Tua palavra, Pai, sedentos por divulgar o Seu Evangelho para o mundo todo, Pai, para onde o Espírito Santo conduzir, Pai. Muito obrigado por esse presente, por essa alegria de estarmos aqui mais uma noite gravando esse episódio. Conduza conforme a sua vontade, nos guia, Pai, derrame o seu Espírito Santo sobre nós, para que de nossa boca só saia bênção. Amém. Que venha das alturas dos céus. Muito obrigado. Cuide de nós, de quem está nos escutando também. É isso que eu te peço, te agradeço. Pelo seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Bom demais, meu povo. Você que está com a gente, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esse olhar dos gigantes, né? Para com Deus, para a fé deles. E, Gregory, você que está de óculos aqui, eu vou precisar da sua ajuda, tá? Me fala, seu óculos embaça fácil? Embaça quando eu coloquei a mão, ele embaça. Normalmente embaça como? Por conta da mão, ou mesmo sem colocar a mão, às vezes embaça, né? Embaça, sei lá se é poluição, o que é, mas embaça. E sem óculos? Sem óculos já é embaçado. Então, já fica embaçado. Fica embaçado, né? Então, é embaçado de natureza, né? Pô, por que eu te perguntei isso? Eu não uso óculos, mas, com a lente embaçada, até o pôr do sol acaba perdendo o brilho, né? Perdendo a graça, não adianta nada, né? E quando a gente lê em Hebreus ali um trechinho, diz pra gente, ele nos convida, né, a limpar a lente olhando direto para Jesus, porque só limpando ela que a gente vai conseguir ver os detalhes, ver os pontos, né? E por que eu tô falando isso? Vou abrir aqui com vocês Hebreus
1, só para fazer um contexto daqui, né, já que a gente está falando de fé, a gente vai trabalhar qual que era o foco principal dos gigantes da fé ali, né, Josué e Caleb. Mas Hebreus, passei ele. Hebreus 12. 12. Se você tá com a gente, pode abrir aí Hebreus 12. Ele falou 1, né? Aí eu falei falei, ué, e agora? É porque era Hebreus 12, 1 e 2. Aí eu ia falar 1, 12. Mas Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, ó. Ele tá abrindo a 13. Abri errado. Deixa eu voltar uma página. Diz assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra de Deus. Tá? E aí, para completar esse versículo, antes de eu trazer um pouquinho mais de provocação aqui pra gente, se a gente voltar ali um pouquinho mais em 2 Coríntios 3, 18, diz assim, ó, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, tá? Lendo isso, né, a transformação, né, olhando para, lógico, o que a Bíblia traz e tudo mais, só que seus pontos de vista também, é a transformação que a gente tem, né? Ela vem de esforço próprio ou ela vem desse olhar para Jesus, né? O que isso muda para quem está começando, principalmente do zero? Porque uma coisa é você ter fé depois de passar uma longa jornada, e outra coisa é uma pessoa que está vendo agora esse nosso podcast pela primeira vez ou em qualquer momento. Essa transformação, ela vem de nosso próprio esforço, ela vem de olhar para Jesus. O que isso muda para quem está iniciando, para quem já está na fé há um tempo? O que acontece? E aí? Ô Vitão, eu sempre, para mim, essa pergunta é fácil de responder, mas é difícil de compreender. Legal. Não, eu falo assim porque como é que totalmente de olhar para Jesus a resposta. Mas e se eu não me esforçar? Não, você entendeu? Porque você não é salvo eu estou fazendo um paralelo aqui, pelas suas obras. E você é salvo pela graça, ok. Mas, cara, para quem está começando na fé, pensar dessa forma é tão difícil, porque foi para mim. Eu pensar que se eu for uma pessoa boa a vida inteira, pode ser que se eu não tivesse Deus como meu salvador, pode ser que eu me perdi. Eu não sei se está certa essa colocação, mas eu falo assim, é totalmente de olhar para Jesus. Se a gente se esforçar para olhar para Jesus, para olhar para o testemunho de Cristo, a gente tende a crescer espiritualmente. Agora, ao mesmo tempo, tipo assim, para isso eu preciso me esforçar. É um esforço particular meu para olhar para Jesus. Compartilha com a gente aí o Danilo, o Joe, porque para mim é simples, que nem eu falei, é simples de entender, é simples de responder, mas é difícil de compreender. Tá? Eu trago duas analogias. A primeira eu quero buscar, a segunda é teológica e a primeira é secular. Eu penso o seguinte, quando a gente está falando nesse tema de esforço, no meu olhar raso e pobre, eu entendo que o esforço ele vem depois. Porque se no primeiro momento tem aquele primeiro amor, aquele primeiro momento que eu conheci a Cristo, eu não me esforcei tanto. Eu trago uma história aqui para vocês. Eu não me esforcei tanto, só que depois eu preciso me esforçar para manter essa minha fé. É igual um time de futebol. O time de futebol veio ganhando, está em primeiro lugar no ranking lá na classificação.
chegar em primeiro lugar não é tão difícil quanto tentar se manter. Então agora aquele time que está no topo, ele vai ter que exigir muito esforço para que eles se mantenham lá em cima, porque cair é mais fácil. E agora trazendo um ponto de vista teológico, lá em Atos capítulo 8, versículo 36 a 38, a gente vai encontrar a história do eunuco. Então ali eu tenho Filipe, que ele vai fazer uma viagem, Deus ordena para que ele mude a rota. Ele mudando a rota, ele vê um eunuco sentado à pedra lendo a Bíblia, só que ele não está entendendo nada. Atos 8, a partir do verso 36. E aí Filipe vai lá, fala com ele, o que você está fazendo? Eu estou lendo. E você entende? Como eu posso entender se ninguém me explicar? Filipe deu naquele exato momento um pequeno estudo bíblico e o eunuco já se batizou num lago que estava ali pertinho. Ele precisou de esforço? Ele não se esforçou para nada. A gente pode entender que há uma entrada de esforço ali, porque ele estava tentando ler a Bíblia sozinho, ok. Porém, a partir do batismo, agora ele vai precisar de muito mais esforço para poder se manter. Então, eu acho que a resposta, e aí não é nenhuma refutação, porque eu acho que essa resposta não tem um certo ou errado, mas eu acho que é o de olhar para Cristo. Filipe ensinou naquele momento, abriu a Bíblia, falou para o eunuco, pregou para ele e ele se batizou. Então acho que é olhar para Cristo. Agora o esforço ele não tem que se excluir dessa equação, porque depois você vai precisar de muito esforço para você manter a sua fé. Você vai ser salvo pela sua fé, não pelas obras, mas a gente também aprende que a fé sem obra é morta. Sim, você falando agora até deu uma clareada aqui. Não é o meu esforço, mas é o Espírito de Deus. É o resultado do que esse esforço... E perfeito, entendi, ficou mais claro. É o resultado do que esse esforço causa aqui dentro. É aquilo que a gente já falou algumas vezes. Nós somos dizimistas, nós guardamos os mandamentos de Deus não para ser salvo, mas por gratidão, porque a gente já entende que a gente já está salvo. E a gente só aceitou a obediência. Mais ou menos isso. Eu acho que eu te cortei. Você ia falar alguma coisa, mas traz aí. Não, mas aí vocês já trouxeram o pensamento que eu estava aqui, mas é basicamente isso. Olhando para a cruz, olhando para Cristo, ele desenvolve em você a fé. E é o que você falou, você vai buscando manter para você não perder aquilo. E você vai crescendo e até... E você falou até uma palavra, você falou ingrato, né? Tipo assim, é um esforço meu não ser ingrato com o esforço de Jesus, entendeu? Eu tenho que me esforçar para não ser ingrato, para não ver o sacrifício de Cristo. Aí, o que esse esforço meu de não ser uma pessoa ingrata pelo que Jesus fez por nós, me transforma, entendeu? E às vezes... Olha esse ponto do Gregory, a fala do Gregory, e é muito diferente para a gente como ser humano quando encontra essa questão da Bíblia, de quanto Jesus quer atuar na gente, porque me fala alguma coisa hoje na sociedade que você vive, que você pratica, que não venha ter resultado por conta daquilo que você fez. Tipo, dinheiro. Não cai no céu. Se você não trabalhar, ninguém vai pra lá. Comida. Cara, era isso que eu ia ninguém falar vai te agora. passar. Tipo, tudo que você vive depende do seu esforço. E a gente trabalha pra isso, né? Quando eu falo trabalho em todos os aspectos, né? Quero emagrecer. Cara, é você que vai lá. Ninguém vai emagrecer por você, não. Você quer manter a casa limpa. Quero manter a casa limpa. Se você não passar o pano lá, você não... Então, é estranho, mas aí, só com o tempo que eu tô terminando, é estranho quando todos os dias da minha vida eu trabalho, eu me esforço pra conseguir algo, vir alguém do nada e falar assim: você não precisa se esforçar, você já tá salvo. Eu te amo, independente se você força ou se você não força. Se você quer, se você não quer. Você tem a salvação. Aqui, eu te dou a salvação, seja esforçando ou não. E aí entra acho que o dilema do ser humano e o que mais pega, que é o fato da gente a toda hora querer mostrar para Deus que a gente não seja digno, mas que a gente merece. Que a gente merece. Pô, trabalhei, mostrei aqui, tentando não comprar a Deus, mas querendo mostrar que tem um esforço e pra gente receber algo, pra não ser só de mão beijada, né? Porque incomoda a gente como ser humano, não sei vocês, mas às vezes incomoda você receber uma coisa e, tipo, não ter nada. Tipo assim, não,
como assim? O Gregory me deu isso aqui? Tipo, eu não fiz nada pra ele. Por que ele tá me dando isso aqui? Sabe? Ele vai pedir alguma coisa em troca depois, né? Mas se você parar pra pensar, até fazendo o link disso com o trabalho, o seu esforço, se você se esforçar até no seu trabalho, ganhando o seu dinheiro, se você não tiver um foco, o seu dinheiro se torna um soberbo, ele não se torna um canal de bênção, entendeu? Então, era isso que eu ia falar. Eu acho que banalizaram muito essa questão da obra, sabe? E eu acho muito perigoso. Eu já vi grandes pregações que meio que... cara, imagina você pregando para alguém que está começando na igreja agora, e se você não souber falar, você falar a tua fé te salvou. Cara, mas Cristo, ele envia 70 homens para fazer pregação do evangelho. Paulo vai me dar uma lista em 1 Coríntios 12 de todos os dons espirituais que eu posso tanto desenvolver quanto Deus me dá, e todos eles vão exigir esforço da minha parte. É ilógico a gente ficar pregando de que, tudo bem, a gente não quer, como bem disse o Vitor, não quer que a nossa obra compre o céu. Não, isso não existe, mas, cara, tudo na minha vida, todas as áreas da minha vida, sendo ela bem sucedida ou não, ela vai exigir esforço de mim. Eu sou um pai de família, e a Bíblia me cobre que eu seja um pai de família, a Bíblia me cobre que eu ame minha esposa, a Bíblia me cobre que eu seja um bom pai, que eu seja um bom cristão, e tudo isso eu vou fazer como, se eu não me esforçar? Não tem lógica, eu tenho que me esforçar. É por isso que a hora que eu comecei a responder, eu falei assim, é muito fácil de responder, mas é complexo. Mas o que a pergunta ela trouxe pra gente, eu acho que um ponto inicial. Ela trouxe um ponto de partida, sim. Né? É Cristo ou o teu esforço? Se eu não conheço ele assim como o eunuco, que conheceu em questão de minutos ali, já se batizou, né? Então agora ele vai precisar se esforçar para manter essa fé em dia, né? Nossa visão aqui. Né? Exato. E pegando isso aí, gente, vou pegar o exemplo que eu falei ali, né? Da pessoa que tá começando do zero, né? Digamos assim. Não falar que a gente tem experiência absurda e coisa não, mas falar para a pessoa que tá tendo esse contato por agora, né? O que a gente deve imitar? Porque assim, tem líderes na nossa frente, tem pessoas que a gente destina a ser mais experiente em algumas ações, algumas ocasiões, alguns cargos independentes, né? Na nossa vida tem isso. Quando a gente vai analisar, né, comportamentos, beleza, eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que me esforçar, mas e aí, em nível de comparação, né, a nível de comparação, que exatamente eu tenho que imitar nesses líderes, né? Eu vou olhar essas pessoas que são no nível mais alto, eu vou olhar o comportamento, eu vou olhar o ensino, eu vou olhar o exemplo, eu vou olhar, sei lá, o fim da vida deles, o que eu vejo, o que eu pego como ponto de comparação, como ponto de guia, digamos assim. É bem difícil, porque você estava falando a pergunta aqui e eu fiquei pensando, porque a gente vê aqui no estudo que se fala diretamente de que você aprende vendo, né? Então você vê as pessoas fazer, você aprende. Então, teoricamente, a resposta mais óbvia seria você ver observar o que ele fez, as obras que ele fez, né? Não é a obra, você falou como que é a pergunta? Eu ouvi uma vez. Os esforços. O que eu vejo, né? O que eu olho para me espelhar nos líderes? Os ensinos, né? Então, você vê os ensinos que ele prega e tal. Beleza. Mas aí você vai mais pelo exemplo, porque o que ele vive é o que você vai seguir. Só que aí, às vezes, se o cara tá fazendo errado, aí você também vai seguir errado. Então, mas o que é de errado você tira de lição, cara. Entendeu? O que você vê de correto, você copia e aperfeiçoa. O que você vê de errado, você não copia, mas você aperfeiçoa do mesmo jeito. Entendeu? Eu penso no seguinte, ó. Por que a gente gosta de Cristo? Por que a gente fala que a gente ama Cristo e por que a gente segue Jesus? Porque ele me ama. Cara, isso aí não ia bastar. Ele fez alguma coisa pra gente observar ele. Como que ele mostrou, como que ele materializou o amor dele por nós? Ele morreu por mim. Na cruz. Beleza, ele fez o quê? Uma ação. Ele fez uma obra. Beleza? E essa obra mostrou que ele me ama. Ok? Quando o Vitor fala assim, cara, quando a gente olhar um líder da igreja, enfim, qualquer esfera da vida, como que a gente vai saber que aquela pessoa é de Deus? 2 pontos muito importantes. Ela fala de Cristo?
ou ela fala como Cristo? Boa. É uma boa. Porque falar de Cristo, se a gente for seguir pessoas, nós 4 agora estamos falando de Cristo. Mas eu vivo como Cristo? Eu acho que eu consigo seguir muito mais um líder se ele fala e age como Cristo. Porque lá em Mateus 7, de 15 a 20, a gente vai ter Jesus ensinando que pelos frutos os conhecerei. Então a gente tem as pessoas que falam de Cristo, a gente pode até seguir eles pelas obras, mas eu vou seguir ele pelas obras se ele age e fala como Cristo. Se é coerente, né? Tem coerência. Se tem coerência. Se tem coerência, exatamente. Porque vocês concordam que falar de Cristo, todos podem falar. Se você ensinar, calopsita consegue falar de Cristo. Mas ela vive como Cristo, fala como Cristo falava. Por isso que eu falo por isso que eu fiz a pergunta. Por que a gente ama Cristo hoje? Não é só porque tem um texto falando que Cristo me ama. Não é só por conta disso. É porque a gente acredita que teve um Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu por mim. Independente da minha vida de pecado ou não. Ele morreu por mim. Então ele tomou uma ação para materializar o amor dele. Então por isso que eu amo, por isso que eu sigo. Os líderes que nós apreciamos também faz isso? Eu não falo de morte nem de sacrifício. Mas eu falo de falar como Cristo. Entendi. E eu vou apimentar essa parada, porque Vai. no exemplo que Tava eu vi demorando. no exemplo que eu vi ali, tá fora aqui até do roteiro, tá? Então, mas trazendo muito se fala, o Jonathan ergueu essa bola, né? Muito se fala do a gente aprender pelo exemplo, né? Vocês acham que vocês aprendem pelo exemplo? Eu aprendo pelo Eu exemplo. também aprendo. Tanto os erros quanto os acertos. E o principal... Beleza, eu também acredito que eu aprendo por exemplo. Mas meu principal aprendizado é pelo exemplo? Eu acho que sim, Vitor, sabe? Porque vai ser hipocrisia da minha parte eu falar que assim, ó, hoje eu leio a Bíblia, aí eu observo o Jonathan. Se ele errar, eu vou lá, vou criticar, vou falar, vou caçoar, enfim. Se ele acertar, eu não vou falar nada, mas eu vou tomar para mim como um acerto e depois eu posso até copiar ele. Então, eu acredito que o nosso principal forma de aprender, ela é através de exemplos, de obra. Eu vou responder do meu jeito aqui, vamos lá. Aí eu quero não tem certo e errado, eu quero saber a mais visão uma de reflexão. vocês. Eu quero a reflexão de vocês. Não, mas eu acho assim, ó, se você em qualquer esfera, tanto religiosa quanto outras, se você procurar pessoas bem-sucedidas e você quer montar alguma coisa, quer fazer alguma coisa da sua vida, você quer treinar na academia que seja, você vai procurar uma pessoa que é bem-sucedida naquilo ali para você tirar de exemplo. E agora vindo para o lado religioso, em tudo, eu já falei isso uma vez no podcast, em tudo que Jesus pregou nessa vida, ele primeiro deu o exemplo. Ele deu exemplo em tudo. Então, se ele deu exemplo em tudo e o pai pede para o pai, ou sei lá, tá na Bíblia aqui que a gente tem que ser a semelhança de Cristo, tentar chegar ao mais, nós nunca vamos conseguir, porque ele nasceu, viveu e morreu e não pecou. Nós não somos capazes disso. Mas se a gente tentar chegar o mais próximo de Cristo, o que é isso daí? Nós estamos tentando seguir um exemplo. Então eu acho que você consegue aprender muita coisa estudando por si só. Você vai olhar um livro, mas querendo ou não vai ser um exemplo também. Vai ser um exemplo de alguém que escreveu alguma proposta, alguma coisa que você está buscando o conhecimento. Então eu acho que tudo é exemplo, se for parar para pensar dessa forma. Eu vejo a mesma coisa. A gente aprende sempre pelo exemplo. Aqui na empresa, quando a gente vai fazer alguma coisa nova que nunca fez, pega o quê? Um tutorial que alguém já fez uma vez, você vai lá, vê o que a pessoa fez e você aprende. E aí se você tiver dúvida, você vai lá de novo. Às vezes a pessoa no meio do vídeo faz errado, aí você faz errado também, porque você está fazendo, tá seguindo o que ela está fazendo e você vai aprendendo. Então, o primordial é você olhar o exemplo que você quer seguir. Porque tem como fazer cagada também. Mas a psicologia também vai dizer que a gente. O maior grau de porcentagem que a gente aprende algo também é ensinando. Sim. Então não ficamos só em observar e aprender.
A gente absorveu, eu falei isso ontem para minha esposa, que informação na nossa mente sem utilidade é lixo. Então, nós aprender, eu aprendi com o Vitor, agora eu vou... Além de eu praticar, eu preciso ensinar também para mim aprender mais. Eu fiz essa pergunta para vocês porque por muito tempo e aí é minha visão própria, tá? E eu vou trazer um argumento, mas eu vou fechar porque eu não vou deixar vocês falar depois. Mas eu quero que vocês reflitam nisso, porque eu refleti. E assim, eu posso estar errado 100%, e alguém pode me trazer isso depois, até vocês depois, mas é porque senão se eu abrir mais a gente não vai avançar. Hoje eu não tenho hora pra ir embora. Eu acreditei muito que a gente aprendia pelo exemplo. Só que, dando o exemplo aqui, né? Eu vou falar dos seus filhos, porque o do Danilo tem uma particularidade, né? Então não vai caber no exemplo. Mas vocês, quando dormem e acordam, vocês, no mundo ideal, vocês dobram a roupa de cama e arrumam a cama? Não. No mundo ideal, mas deveria, certo? Eu não, mas minha mulher faz. Beleza. Deveria. Já ensinou a criança fazendo isso? Então. Já. Certo. E no mundo normal, é que a Jennifer faz muito isso, eu também não faço, né? Mas no mundo normal, a gente diz que aprende principal pelo exemplo, né? E aí, normalmente, a gente sempre dá o exemplo. Vou pegar esse contexto do arrumar a cama, né? A gente dá o exemplo, ó, arruma a cama, faz desse jeito. E aí, no outro dia, a criança não faz. No outro dia, a criança também não faz. E no outro dia, também não faz. Um dia, o outro faz. Mas você tá dando um exemplo, não era pra ela estar seguindo, tá aprendendo com o seu exemplo? Ela tá seguindo. Eu não arrumo a cama, então. Não, é isso. Então você não tá sendo exemplo, né? Não, mas por que eu falo isso? Porque na minha cabeça, né? E eu posso estar totalmente enganado. Não tô falando pra vocês mudarem o raciocínio, mas eu refleti depois. Se era tanto com exemplo, muitas das coisas que eu dou exemplo era para as crianças ou as outras pessoas pegarem tão fácil quanto e aplicarem isso. Mas não é isso que acontece. Normalmente a gente aprende quando alguém ensina. Quando alguém mostra e fala, por mais que ela esteja fazendo errado, por mais que ela vire e fale, faz o que eu faço, assim, mas faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas lógico, não tô falando aqui pra falar que eu tenho a verdade absoluta, mas me pegou muito isso, porque eu sempre ensino a Laura que quando ela chega, ela tem que pegar as coisas dela e guardar. E eu faço isso todos os dias. Eu chego, guardo a minha bolsa, e eu falo pra ela, tô guardando isso. E eu falo pra Jennifer todos os dias. E elas não fazem. Não faz. E aí, se é com exemplo mesmo, elas deviam fazer. Porque não é uma, não é duas, não é três. É uma vida que 10 anos, 7 anos e não faz. Cara, mas aí que tá louco, né? É que tá a maravilha da vida. Se todo mundo fizesse exatamente o que ele tá vendo, todo mundo seria igual. E a gente não é igual. Mas se todo mundo fizer as coisas que Cristo fez, todo mundo seria igual a Cristo. Aí que tá. E aí? Mas a gente tá falando de coisas muito específicas. Por exemplo, eu não tinha o costume de ler a Bíblia. E eu comecei a ter o costume de ler a Bíblia e estudar a Bíblia em casa. E aí eu preguei na igreja. Eu não falei pro Natan que ele tinha que pregar. Mas ele chegou em mim e falou, pai, eu quero pregar. Por que ele tomou essa decisão? Sendo que já tinha chamado para fazer isso um monte de vezes. O clube chamou para participar do Projeto Samuel. Ele não quero. Porque ele viu o exemplo. Ele olhou e falou assim, acho que eu vou fazer também. Então, a gente também aprende. Não diz que a gente não aprende. Exemplo igualzinho eu tenho são os adolescentes. O que tá chovendo agora, todos querem pregar. Por quê? A gente fez um mês especial em que todos os domingos os adolescentes pregou. Cara, de criança a todos, agora me procura. Tio Danilo, quero pregar. A escala tá até final de dezembro. É sério. Entendeu? Caleb vai pregar agora quarta. Aí semana que vem Fernandinha, depois... Cara, e vai indo. Então eu acho que na verdade... eu não tô falando certo errado. É isso que eu falei. Eu tô falando, tá tudo certo. Mas em nenhum momento eu falei que a gente não aprende pelo exemplo. Sim, mas eu acho que você quis acrescentar forma de ensinar. Não é pelo exemplo. Porque se fosse 100%... Se fosse a principal forma, fosse o exemplo, a gente teria mais práticas das coisas. Eu acho que faltou acrescentar o ensino. Acrescentar o ensinar. Pode? Não. É assim, ó. Eu vejo, de fato, você falando isso não faz sentido, né? O principal ser o ensino. Mas, por exemplo,
do que eu tava falando, né? Jesus, ele mostra o exemplo. Sim. Mas se todos seguissem, aí a gente não ia ter, vamos dizer, o livre-arbítrio, porque todo mundo segue, certo? Então assim, ele dá o exemplo, você tem a escolha de seguir ele ou não. Você fala pra Laura, ó, todos os dias eu guardo as minhas coisas quando eu chego do trabalho. Aí, ela tá vendo que o que você tá fazendo, mas ela escolhe se ela vai fazer ou não. Total. Não, E aí, às vezes, ela escolhe não fazer. E a ideia não é falar se ela tem ou não o livro, é se o principal forma é de exemplo, era para cada vez mais a gente ter, né, esses comportamentos de reflexo, entendeu? Sim. E a gente não tem. Então, talvez o principal exemplo, a principal forma de ensinar não seja o exemplo, mas não significa que o exemplo não conta. Conta e conta muito. Sim, entendi. Conta e conta muito. E eu acredito muito nisso. Não, mas eu fiquei encabulado com isso. Falei, cara, é verdade. Muito eu quero dar o exemplo, quero mostrar e a pessoa não aprende. Às vezes, e aí, pegando já esse fechamento aqui, principalmente dessa primeira parte nossa, às vezes é porque nós, como ser humano, a gente tem essa questão com a hipocrisia. De falar, mas quem que é o Danilo que tá querendo falar que eu tenho que pregar, que eu tenho que seguir o que ele tá falando, mas tal dia tava fazendo tal coisa, tal hora tava falando tal coisa. E aí acho que pelo caso de ter o pecado e da gente ter essa questão da hipocrisia, a gente aplica menos os exemplos que a gente tem que fazer. A gente prefere dar ouvidos ao que a pessoa fala do que realmente as pessoas fazem. Por ser errado, saber que a gente... Por ser errado não, né? Por saber que erramos e que, cara, o Danilo vai errar, não vou seguir ele. Pode ser que ele vacile. É melhor fazer só o que ele tá falando. Não sei, né? Divagando em relação a isso. Mas que fique na sua mente ali do que a gente falou, independente. Olhar para Cristo, né? Contemplar a Cristo, ele não é fuga. Ele não significa que você está fugindo da sua essência ou algo do tipo. Não, jamais. É principalmente o meio que Deus ele tem para reformular, reformatar, né, a gente por dentro. Porque enquanto a gente não tiver alguém para ver como exemplo maior, também não tem essa parte da prática. Beleza, enquanto o Danilo está me ensinando, enquanto o John está me ensinando, na teoria é lindo. Mas e na prática? Para sustentar o meu ensino, para completar. Então eu vejo que é um baita de um complemento, né? Não tem como só o exemplo, porque eu posso... Por mais que tenha só o exemplo, putz, ainda não entendi. Por mais que tenha só o ensino, mas na prática não funciona, não vai dar certo. E aí isso me lembra muito aquele meme, não sei se vocês já viram, que é do Rafael Portugal, que é ele bem magrelinho, aí a moça chegando perguntando, como é que levanta esse peso grande aqui? Aí ele, é simples, você vai pegar aqui, bater aqui e jogar pra cima. Pegar ele, bater, ela, mostra aí como faz. Pô, mas já te falei, é pegar a mão aqui, jogar no ombro e jogar pra cima. E ele não faz, porque ele não consegue fazer, magrinho, não aguenta. E aí isso me lembra muito disso, de a gente ensinar, e se não tiver o exemplo, não avança. Né? E se... Um complementa o outro. Exatamente. E também é o contrário, né? Só dar o exemplo sem ensinar também, exatamente, vai faltar alguma coisa. Perfeito. Então essa semana um desafio que eu queria trazer aqui pra você em relação a isso é, cara, 10 minutinhos do seu dia, né? Dá 10 minutos ali nos evangelhos, vai, sei lá, Marcos, João, Mateus, Lucas, dá uma olhadinha ali, 10 minutinhos, pô, anota um traço, uma característica de Jesus, uma coisinha que Jesus fazia. Eu falo assim, é desafio para você que está em casa, mas é desafio para a gente também, né? Anota ali um traço de Jesus para a gente poder praticar no dia. Pô, sei lá, Jesus dá bom dia. Faz isso. Dá um bom dia ali para você aplicar no seu dia a dia, né? Observe ou veja um líder que você se inspira muito em relação a essa parte espiritual mesmo, né? E copia alinhado ao que tem a Cristo, porque eu tenho certeza que você nunca tem a perder em relação a isso, né? Olhar os ensinos, olhar os exemplos, olhar a vida. Acho que isso ajuda demais pra gente. E pegando esse gancho da fé, como o Danilo bem trouxe, exige muito esforço se manter essa fé, né? A gente lutar pela nossa fé, ter coragem para acreditar naquilo que a gente acredita e manter firme, né? E até tem uma analogia que colocou aqui, né? No alarme de uma enchente do celular, a vizinhança entra em pânico, sempre tem uma voz calma que vai guiar, que vai acalmar a gente. No meio do caos vai ter sempre um: calma, meu povo, não adianta se estressar, não adianta correr, não adianta ficar estressado, ficar em alarme, né?
né? E Caleb, na história que a gente está vendo aqui, né, pegando essa lição de fé, Caleb foi uma dessas pessoas, né? Ele trouxe esse ponto. E para quem não sabe, eu vou voltar alguns passos na história ali de Josué, né? Josué e Caleb. O pessoal tinha o êxodo, eles saíram do Egito, estavam passando por um tempo de peregrinação ali no deserto, ficaram 40 anos, e aí antes deles entrarem em Canaã, Moisés, lá atrás, separa uma pessoa por cada tribo do povo e pede para eles irem espiar a terra. E aí uma curiosidade, esse espiar a terra era no sentido de desfrutar a terra. Tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas era no sentido de desfrutar. Não era a palavra em si não é tipo, ó, vai lá e vê os planos, vê o que eles estão fazendo, anota. Não, é para eles irem e desfrutar do lugar, aproveitarem do lugar mesmo, né? E dessas 12 pessoas, né, 10 voltaram com um tipo de visão, uma visão negativa do lugar, pô, o lugar é ruim. E aí, por isso que depois fez sentido pra mim quando ele fala, tipo, dessas questões das visões, né? Porque, se eu for lá, vou falar só o lado ruim, tipo, só de olhar assim, você não consegue ver. Só vai falar das características físicas, né? Quando você desfruta, você consegue ter mais essa sensação de como é o lugar. E aí, 10 espias trazem essas informações ruins, negativa, né? Pô, tem os muros, são altos, gigantes, né? Essa visão negativa. E só 2 trazem uma visão positiva, que era Josué e Caleb, né? Então Caleb, ele destaca, né? E pensando isso, né? Por que Caleb... Por que não, mas... Não sei se tem uma resposta certa, mas... Cara, por que os espias... 10 traz isso e 2... traz diferença, sendo que é no mesmo lugar, sendo que é a mesma coisa, né? O que essa história nos traz, né? Ou nos ensina sobre entender os fatos antes de jogar na roda, antes de tomar a conclusão de uma vez, assim, antes de anular aquilo que a gente acredita. Uma observação que a gente nunca fala desse tema, desse texto, é que a gente tem que ressaltar que Caleb e Josué, eles não discordam com os outros 10, né? Eles não negam. Legal. Eles não negam. Tipo, os outros 10 falam. Que não tem gigante. Então que quando a Bíblia traz esse trecho e a gente faz uma observação um pouco mais na raiz, a gente vê que Caleb e Josué também observaram a mesma coisa que eles, não negam os pontos negativos deles, só que o que eles fazem agora? Eles acrescentam nessa matemática uma perspectiva, uma visão que os outros não tiveram. Por isso eles se destacam com mais sabedoria. Então, ou seja, eles não negaram os fatos dos pontos negativos, mas eles trouxeram agora os pontos positivos. Aí eles acrescentaram Deus, enraizaram mais a fé, se esforçaram mais para poder manter essa fé. E aí, quando você tem isso, você vai lá para Filipenses capítulo 4, versículo 8, a partir do verso 8, Paulo, ele vai descrever para a gente o seguinte, ele fala assim, ó, tudo que for de positivo, que tiver conectado a Deus, a esse sim eu vou pensar. Ele não fala com essas palavras, né? Eu vou ler exatamente como fala assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que for amável e tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então é como se eles tivessem feito o quê? Cara, tá cheio de coisa ruim. Mas o que a gente pode extrair de bom? E aí o que a gente traz para a nossa vida aqui? Diante de qualquer problema, tá aí um exercício que o Josué e Caleb faz a gente ter. O problema ruim já está ali, a gente já sabe que tem. Agora eu tenho que fazer o exercício que Paulo está falando para mim, me esforçar dentro dessa situação ruim, trazer o que é bom. E foi o que eles fizeram. Legal. É bem legal essa visão sua aí. Olha, pode ir. Não, mas... Desculpa aí, Gregory. Pode falar. É que eu tava num raciocínio aqui que vai complementar um pouco o que o Danilo falou. A gente vê aqui, ó, no versículo 30, né? O povo começa a reclamar com Moisés. Não, mas estão falando aí que o povo é gigante. Não, aí já deve ter começado. Por que tirou nós do Egito? Aí começa aquele murmúrio de novo, de sempre, né? E aí Caleb já faz assim, não, vamos atacar agora. Já vamos conquistar, vamos pegar eles. Porque a gente vai conseguir. Então a gente vê nitidamente que eles têm aquele senso, falando bem claro, né? Do copo meio cheio.
eles já sabiam que Deus estava com eles. Que Deus e o que Deus já tinha prometido isso, quando eles plantassem o pé, eles, então assim... Que promessa, né? Meu, Deus tá com a gente, vamos embora. Os caras gigantes daí. Entendeu? Já, mas a gente fala isso, mas assim, eu vejo isso até no dia a dia. Às vezes a gente vê os problemas e a gente fala, não vai dar certo, cara, nossa. E tem que parar com isso, começar a ver as coisas mais com o copo meio cheio. Não é fácil, né, Joe? A gente sabe que não é fácil, mas como eu falei, é um exercício, né, cara? Sim. Se a gente fizer isso como exercício diário, diante de toda a negativa que a vida trazer pra gente, ou que Deus permitir, e a gente fazer esse exercício, tentar extrair algo de bom por trás disso, a gente vai resolver o problema, a gente não vai ter uma mente tranquila, vai ter uma mente voltada da forma que Paulo nos ensina aqui. E não é fácil, a gente não está ensinando aqui nenhuma hipocrisia para você, mas é um exercício, experimente isso. Você vai estar diante de qualquer situação, até de um boleto para pagar, e você não vai ter dinheiro, cara. Se você tentar extrair algo positivo que você possa pelo menos aprender em ter um boleto para pagar e não vai ter o dinheiro, garanto que você vai se levantar da onde você estiver e você vai fazer dinheiro entrar. E aí, gente, me ajuda também a levar essa mensagem pro povo que tá nos ouvindo, que tá nos vendo. Porque assim, se a gente começar o capítulo 13 de Números, antes de chegar o povo lá de Josué, né, diz ali que os 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Eles já sabiam o que era Canaã, né? Porque Deus já tinha falado que era o território, a região onde eles iam viver, né? E aí teve esse ponto que voltaram, falaram a notícia, e o Joe até colocou aqui agora, né? Que Caleb falou, não, bora que Deus vai nos ajudar, pô. Eles são assim, mas a gente vai pra cima, a gente consegue vencer. Só que depois, um pouquinho mais, se a gente ler ali o versículo 10, diz assim, que apesar disso, apesar deles ter trazido, né, que a terra manava leite e mel, que era uma terra boa, né, em si, diz assim, que apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Mandaram apedrejar, queriam que apedrejaram. Por que aí vem, me ajuda a trazer essa visão pro povo, pra quem tá nos vendo. Por que mesmo assim o povo falou pra apedrejar eles, né? E a segunda pergunta é o que isso, né? O que essa situação nos revela sobre essa ideia do medo coletivo, né? Como que a gente pode negar a situação, né? Ou como a gente pode responder sem negar essa realidade, que foi o que você falou, né? Esse exercício, como é que a gente consegue aplicar esse exercício? Então, é quase que três perguntas na mesma, né? Por que o povo fez isso, meu? Trouxe a notícia boa, notícia que eles gostariam de ouvir, provavelmente, e mandaram apedrejar. Como que isso me ensina sobre o medo coletivo? E como eu ajusto, né, como que eu consigo ter esse exercício de olhar o copo meio cheio? Tu vai falar? Não, pode falar. Cara, eu fiquei pensando nisso exatamente, que assim, várias lições, né? Uma que assim, a gente tem um péssimo hábito de agir em manada, né? Quando vê uma multidão vindo fazendo alguma coisa, vocês nem sabem. Já viu aqueles vídeos? O cara tá entrando no beco, vê uma galera correndo, ele não sabe por quê, mas ele sai correndo junto. Porque a gente fala assim, se eles estão correndo, alguma coisa está acontecendo. Então assim, eu vejo que o povo começou a murmurar, a maioria tá falando que lá não é ruim, que os caras é muito grande e nós não vai dar conta, né? Nós não tem nem arma. Então, deixa quieto, vamos voltar pro Egito lá. Pelo menos lá a gente tinha nossa carninha, aí começa, e aí um vai pensando, e aí eu pensei, cara, o quão a gente precisa estar firme na nossa convicção com Deus e falar assim, pode estar todo mundo virando as costas, mas eu vou continuar. Então eu já tirei essa lição pra mim, né, que a gente precisa estar sempre com o olho no alvo, né, então assim, Deus prometeu a terra, então eu vou olhar pra terra. Mas lá tem gigante. Mas eu vou pra lá, porque Deus prometeu a terra pra mim, então eu vou pra lá. Deus prometeu uma coisa, então foca no alvo. E vai ter um monte de gente que vai desistir pro caminho. Vai ter um monte de gente que vai falar assim, cara, tá muito difícil. Não dá pra continuar. E, aqui esse lugar aqui tá mais gostosinho, vamos ficar... Então, assim, eu já tirei essa lição pra mim mesmo, assim, pra vida mesmo. Eu para responder essas perguntas dele, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que olhar o histórico cultural. Então você bem disse. Você falou um pouco, você exclamou um pouquinho do povo presente. Eu vou mais além. Eu vou trazer o povo até o livro de Números. Que povo que era esse? Que povo que era esse ali que quis apedrejar
os espias? Cara, era um povo desobediente, era um povo chato pra caramba, porque tudo reclamava, era um povo que não fechava nada com Moisés, e quando fechava na frente dele, dava as costas, faziam tudo errado. Então, eu tenho que olhar o histórico desta multidão, né? E pra mim não é uma multidão com sabedoria. Ali foi uma multidão que deixou o sentimento e o medo tomar conta, mesmo ainda tendo dois, deixando bem claro que Deus estava com ele. Beleza, é a primeira análise que eu faço. Então, diante dessa análise, dá para não fechar com esse povo tranquilamente. E entender por que culturalmente eles quiseram ali pedrejar. Agora, quando a gente vai falar de uma pressão em multidão, que parte da Bíblia a gente vê outro personagem se rendendo à pressão. Temos dois, que a gente pode lembrar facilmente de cabeça aqui. Arão é um deles, né? Sem vergonha, que na pressão ali cedeu. E lá na frente, lá em Mateus 26, 69 a 75, a gente vai ter Pedro, também negando Jesus 3 vezes, né? Porque o povo tá ali fazendo a pressão e ele negou, falando que o não conhecia. O que a gente tem dessa lição? Pedro andava do lado de Cristo. Pedro era com Cristo, conheceu a Cristo, conheceu Deus, mas no momento da pressão ainda se fez. Quando você fala, cara, diante da pressão, a gente tomar atitude, não, o povo tá errado, mas eu vou continuar firme. Olha o quanto a Bíblia mostra pra gente o quanto essa decisão é difícil. Não, é difícil. Porque nós temos um personagem, Arão tudo bem. Arão tava ali meio que na espreita, ouviu vozes, falou que se purificou. Mas a gente tinha Pedro, cara, que viveu ao lado de Cristo. E mesmo assim ele titubeou dessa forma. Então isso mostra pra gente o quanto essa pressão em coletiva, ela é extremamente difícil. Só que aí agora o que eu vou fazer? Eu fui lá pra frente, eu fui pra trás, fui pra frente. Agora vamos voltar pro meio aqui, Josué. O que a gente teve com Caleb e Josué? 2 pessoas que plantaram os pés firmes e nem ficaram do lado de Pedro e nem do lado de Arão, filho. Ficaram firmes e não temeram. E a Bíblia não relata que eles mudaram a opinião deles por conta da ameaça de apedrejamento. Então, mais um exemplo. A gente tem 3 exemplos grandes aqui. E aí, voltando do bloco anterior que o nosso mestre colocou aqui pra gente, nós temos 3 exemplos. Qual que a gente vai seguir? Na igreja a gente tem vários exemplos. Qual que a gente vai seguir? Na Bíblia nós temos vários exemplos. Quem que a gente vai seguir? Sim. E você falou aí, o ser humano ele tem uma tendência de não se posicionar no meio de uma pressão. Tem medo. Tem um estudo que eu escutei esses dias aí, esse estudo, colocaram 4, 5 pessoas dentro de uma sala e 3 pessoas eram personagens, 3, 4 eram personagens e a bendita da última não era personagem, ela foi lá realmente para fazer essa entrevista, para passar por essa prova. E colocaram uma imagem lá na tela e falaram assim, o que vocês estão enxergando? Vocês viram isso ou não? Eu já vi. Eu já vi na sala de aula. Eu já vi também. O que vocês estão enxergando aqui? Ele falou assim, um elefante, a primeira falou. Aí a última falou assim, cara, não tem nada a ver com elefante. É muito da hora isso aí. É um macaco, tipo assim. Aí a segunda pegou e falou assim, não, é um elefante. E você, o terceiro? É um elefante. O quarto, um elefante. Aí chegou na quinta, que era a pessoa que tinha que se posicionar, vamos dizer assim, no contexto que você está falando aí. Ela, na pressão ali, ela pegou, olhou e falou assim, é um elefante. Tipo assim, não se posicionou. A pessoa, então a gente tem que tomar um cuidado de se posicionar quando a gente tiver convicção de alguma coisa. E não importa o que o mundo está falando ao nosso redor, a gente tem que se posicionar. Foi o que Caleb e Josué fizeram, foi o que Arão e Pedro não fizeram. O que mais me impacta nisso e que sirva de exemplo para todo mundo é que a tomar um cuidado em relação a esse se posicionar, porque principalmente se você tem a convicção, mas é a coisa errada, que é a convicção do elefante, ferrou pra você também, né? Mas você já... Por que eu tô falando assim? Porque como você trouxe o exemplo, tava na cara que era um macaco. Então, se era um macaco, ela tinha que falar que é um macaco. E a mesma coisa na gente. Tá na cara da gente, tava na cara deles, que a terra era deles. Sim. Eles tinham que se posicionar, tá ruim, tá difícil, é dolorido, mas Deus já falou pra gente. E a mesma coisa é isso pra mim, né? Se Deus já falou que vai ser difícil, mas que eu tenho que fazer A, B e C, e aí que eu acho que o principal cerne da coisa, né? É manter a fé em Deus quando Deus fala é uma coisa e eu tô olhando que aparentemente é outra. Então Deus falou que vai ser fácil,
ou que vai ser difícil, que o caminho é estreito, aí eu olho e falo assim, cara, não, mas tá fácil demais, vou continuar. Ou ao contrário, né? Pô, é fácil, só você continuar, marcha, é só marchar, tudo mais. Não, mas não tem como, cara, tá ruim, não tem, tá muito difícil e eu não segui. Só que ele já falou, né? Então, o ponto é, até anotando aqui, que fé bíblica, ela não edita os dados. Então, Deus nunca editou os dados aqui. Deus era difícil, era pesado, eles iam ter que brigar, né? Era o macaco ali na frente deles. Deus, literalmente, Deus sempre vai adicionar ele mesmo nesses dados. Os seus dados estão assim, mas tem eu tô aqui junto contigo. E aí a gente tem que ter essa convicção que o negócio é isso, porque é muito fácil da gente olhar e falar assim, não, esquece, não dá, não é pra mim. É igual a salvação. É o elefante. É igual a salvação hoje. É igual a salvação hoje. Jesus já morreu por nós, a gente ouve que Jesus já morreu por nós. Ele falou que tá lá preparando um lugar pra mim, ele já me deu essa terra, mas por conta das dificuldades que eu tô enfrentando aqui, alguns vão chegar lá e outros não, porque vão desistir no meio do caminho. Cara, e você tem que encarar, quando você tá firme na fé, você tem que encarar bastante coisa como Deus te cutucando. Você falou ali agora de pouco, você chega num momento que você olha pro boleto e não tem dinheiro para pagar. Pode ser, tá? Não tô falando, isso é uma coisa da minha cabeça aqui. Pode ser que é Deus te falando para você organizar sua vida direito, ou que é pra talvez você tentar alguma outra opção para você ganhar um pouco mais, para você sair da sua zona de conforto. É isso, cara. Ou então você nem trabalha e Deus tá falando para você se levanta e vai trabalhar. É esse o exercício que eu tinha puxado. E aí, mais uma vez eu lembro do Moisés, quando todo mundo conta, né, que Moisés estendeu, bateu a vara no mar, mas a realidade é que Moisés virou para Deus e falou, o que eu faço agora? Aí ele, marcha. Só marchar. Só põe o pé na Fala água. Pro povo marchar. É isso. Você diante do problema, você tentar ver de todos os lados. Só que o exemplo que você trouxe aí mano, muito claro. E é isso. Você tentar ver, cara, o que tá acontecendo. E você reconhecer, nossa, é sensacional isso aí, cara. Eu já tive a prova disso, hein? Eu já tive a prova real disso aí. Já contei pra vocês. Já. Acho que isso é pra gente, de forma prática, como o Danilo trouxe, né? Às vezes ele está, sim, aos nossos gigantes da vida, né? As promessas que Deus, faz muito tempo que eu aprendi sobre isso, mas talvez você que está nos ouvindo talvez não saiba, mas existem exatamente 365 passagens na Bíblia dizendo não temas. Mesmo mesmo Jesus falando, uma para cada dia do ano. Mesmo Jesus falando que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não só eu venci o mundo, como eu deixei aqui 365 momentos para você abrir e tirar. Não temas, porque vai ser difícil. E lembrando, já pegando um gancho também de Josué, se você não lembra, mas no inicinho, uma das primeiras coisas que Deus fala para Josué e Moisés, e repete isso várias vezes, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Vai. Só ali em Josué são 4 vezes. E tirando o finalzinho de Êxodo, mais 2 vezes. Então, totalizando 6 vezes, Deus afirma isso para Josué. Legal. E aí, vamos entrar nessa parte, então, de promessas e passos, né? Ter a promessa e ter as ações em si, né? Quando a gente olha filmes, ou até pegando aqui no meu mundo corporativo hoje, a gente sempre fala do mapa, né? Quais são os passos que a gente vai dar para chegar. E a analogia aqui, o mapa ele não põe ninguém no topo. O mapa não põe ninguém no tesouro. O mapa dá o caminho. O que bota a pessoa é a bota. O que sobe a montanha é a bota. É você andando. É você agindo, né? O que abre o mar não é a fala. É o agir ali. É andar. Que Deus ia abrir, né? Preciso molhar os pés, né? Exatamente. Para que o milagre aconteça. Exatamente. E olhando para Josué 14, que a gente vai ver ali um pouco do que Caleb recebeu, né? Pegando esse gancho de Caleb recebeu... Cara, lembra? Pra quem não... Cara. Mais uma vez, a gente contou isso em outros episódios, mas metade do livro ele é baseado... Da filha e do gênero, cara, vai ser sensacional. Josué, ele é baseado metade em conquista, né? O que eles conquistaram e tudo mais, e outra metade eles dividindo as terras, porque imagina, conquistar uma porrada de coisa e depois dividir pra uma porrada de gente é difícil, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho isso, né? Mas
Pergunta pra vocês em relação a isso, é por que Caleb, aos seus míseros 85 anos, que eu sempre imaginei que Caleb era uma criança, praticamente, um adolescente. Eu não sei Foi a porquê. vida inteira. Mas, cara, Caleb não tem nome, não é nome de, Nome de de velho, adulto, né? né? Caleb é nome de jovem, cara. Josué. Josué pra mim é jovem. Eu não coloco o Josué como criança, ou como adulto. Eu olho ali 20 anos, 15 anos. É que se a gente fosse assimilar culturalmente lá, quando ele foi um dos espias, os espias não poderiam ser nenhum homem na sua fase de adolescência. Eles são adultos. E adultos ali naquela cultura era acima de 25 anos. Então ali ele já tinha 25 anos, mais 40, né? Pode colocar aí, tipo 65. Aí passou mais uns tequinhos aí que a gente não percebeu, já tinha uns 85. Exatamente. E aí, ó, 40 anos de Josué. Quer dizer, 40 anos eles ficaram no deserto, né? E basicamente Josué, quase que. Acho que é no Êxodo 7, Êxodo 14, uma coisa assim, que começa a contar que Josué tá ali na bota de Moisés, né? Pô, querendo ou não, no mínimo 30 aninhos ali. Josué também era velhinho. Só que, cara, eu não consigo olhar Josué e imaginar Josué velho. Vocês conseguem? Real mesmo? Você vê um rapazão. Cara, eu barbudo. literalmente, toda vez que fala de Josué, eu penso em, cara, um quarentão, O nome Gregory nos assim, arremete- sabe? Eu penso num Gregory assim, sabe? O nome nos arremete à juventude, mano. Falei, cara, Não tem como- a hora que eu li a primeira vez e eu vi que Josué... Agora você fala Moisés e já pensa um velho. Moisés, eu penso em velho. Moisés, Eu já lembro do Moisés da Cidade Nova. Boa. Mas aí a pergunta é pra vocês, né? Olhando isso, quando a gente vai ver a divisão ali, né? Pô, eu não vou conseguir ler os 4 versículos aqui. Não, vou ler, só pra ficar mais fácil, né? Eles chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quinezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração, né? Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos seus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, né? Então, basicamente ali, Caleb meio que pede a parte mais difícil ali do lugar, né? E tudo mais. E aí a minha pergunta pra vocês é: por que Caleb, com 85 anos, né, velho, pede a parte mais difícil desse lugar? O que isso revela, né, na memória das promessas, ou a motivação que ele tinha quando a gente lê esse texto ali? O que vocês pegam desse Eu busquei na Bíblia como uma referência esse texto, porque assim, realmente não fez muito sentido, né? Mas assim, a gente tá falando de um cara que, tava com Deus desde dos momentos mais difíceis até as conquistas das terras, né? Se a gente avançar um pouquinho lá para Mateus capítulo 7, o versículo 7 ao 8, vai dizer assim, ó: Pedi e eu dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis. Batei e vou abrir a porta. Aí o 8: Pois tudo o que pede recebeis, e o que busca encontra, a quem bate eu vou abrir a porta. Jesus em nenhum momento está falando que a gente pedir e a gente vai ganhar algo difícil ou fácil. Ele só está falando: peça. Só isso. E aí quando a gente volta lá, a gente vê que esse homem estava literalmente com o Espírito de Deus. Ele estava tão confiante em tudo que para ele, aos olhos, a visão do ser humano, pra gente seria mais difícil, mas pra ele tanto fez como tanto faz. Já tava tão forte já daquilo, tava né? tão Eu vejo assim, se a gente falando, 85 anos, a gente já pensa numa pessoa já... O que a gente pensa hoje? Imagina o velho, tanto de já sabedoria cansado. que esse cara tinha. E eu vejo na forma que você vai lendo aqui, um meninão. Ele tava tipo assim... Dava um pau em Vovô garoto. Vovô garoto. Tipo, Bora, eu quero aquela lá que é difícil mesmo. o topo da montanha. Eu quero então, lá, e é lá que Deus vai me abençoar. Hein? E eu Bora. li, não sei se vocês perceberam, mas eu li tentando jogar essa dinâmica, né? Que ele olha e fala assim, ó:
você lembra que Deus falou pra mim de ti lá, né? Que a gente era isso, que a gente era aquilo. Pô. Foi 40 anos atrás. 40 anos eu tô aqui agora, mas Deus falou que onde eu pisar vai ser meu, vai ser aquilo. E por isso que me dá isso aí. Eu falei, caramba, porque você vê um vovô de 80 anos aqui querendo o mais difícil, o mais pesado, não é normal, né? E a gente, por si só, a gente quer o mais fácil, mais tranquilo. Às vezes ele também pensou nas pessoas, né? Tipo, sei lá, cara. Acho que ele foi muito humilde, assim, tipo, de falar, me dá o mais difícil aí, vai. De repente não era algo também disputado, vai saber, mas... mas na sequência do que você leu, tá falando, né? Ele pede justamente isso, né? Eu quero essa montanha... Mas na sequência aqui tá falando que eu sou tão forte hoje como eu era antes. Isso. Eu sou tão forte hoje como eu era antes, pode mandar qualquer coisa. E quando fala perseverou, é porque ele se manteve, entendeu? Ele não fraquejou. É a sequência do bloco agora sobre perseverança. Exato. Eu acho que... Desculpa aí ter... Não tô te defendendo, não. Deixa de ser besta. Eu tô só falando que é pra gente, né, entrar nessa parte também. Pegando esse gancho, olhando, pô, isso me trabalha muito, porque... É uma coisa que eu acho que eu comentei isso no último episódio, mas eu falei também essa semana, no sábado, quando eu tava lá na igreja, ele falou muito assim, cara, a gente tem um argumento de falar que a gente esqueceu as coisas, quando na verdade é mais ignorância. A gente ignorou. Não é porque a gente esqueceu. Pô, Deus deu tanta habilidade pra gente falar que a gente esqueceu. Não teve importância. A gente não deu importância, ignorou, literalmente, né? E aí quando a gente vê essa... revelação de Caleb, com 85 anos, lembrando. Pô, o cara lembrou do que Deus falou pra ele lá atrás. Lembrou as promessas. Continuou firme. Cara, isso mostra mais uma vez o quanto eu ignoro as coisas de Deus mesmo e dou a desculpa pra mim mesmo de... Que eu esqueci. Esqueci. Putz, vacilei. Boa ótica dessa situação aí. Me envergonhou agora. Pô, mas avançando aí, pra eu não falar muito, a gente vai ver a cena ali de Otniel, né? Otniel, não sei. Otniel e Axa. Então, logo depois, né? Que foi a filha de Caleb, né? Logo ali no capítulo 15, então ele tá repartindo, dividindo as coisas, né? E tem o capítulo 14, onde Josué fala isso, bate no peito e fala, me dá isso aí mais difícil. E aí vem depois o capítulo 15. Quem quer explicar um pouquinho, dar um contextinho pra eles? Cara, é que assim, esse negócio fez eu dar tanta risada que eu vou viajar aqui pode trazer. Vocês já assistiram a série Eu, a Patroa das Crianças, né? Já, muito. Eu assisti tudo. Mano, eu me lembrei muito disso aqui, cara. Da cena que o menino quer namorar a filha do Aí ele começa a colocar um monte de empecilho, aí a mãe vem e fala assim, não, mas você tá dificultando muito. Ele, não, mas eu não tô fazendo que nem nos tempos antigos. Tipo, tempos antigos, pra você namorar a filha do rei, você tinha que matar um leão. Eu não tô pedindo um leão. Tipo assim, eu não tô pedindo um leão. Eu só pedindo pra ele fazer isso. E aqui, Caleb foi, cara, você quer casar com a minha filha, mano? Então você conquista uma cidade, cara. E ele foi lá e, mano, deu muita risada. Só isso. E eu fiquei tão impressionado com essa parte do bloco, cara, porque já li a Bíblia, mas passou muito despercebido essa situação. E aí, cara, quando eu fui ler aqui, que maravilha que é. A gente começou falando no começo da lição de exemplos, mano. Sim. Tá claro o exemplo aqui, né, mano? A filha dele tomando isso como exemplo, o genro foi lá e comprou a ideia. Porque ele acabou de falar no verso que ele, aos 85 anos, o cara tá robusto, tá forte. Ele não vai exigir ninguém menos que ele, tão bom quanto ele, pra poder conquistar a filha dele, né, cara? Então, eu fiquei impressionado, assim, como realmente o exemplo passou de geração e quanto eles levavam isso a sério. E trazendo para os dias de hoje, né, como é triste a gente ver os jovens hoje já passando para os finalmente, né? E nem trazendo um pouquinho da tradição ali de sentar, de pedir permissão aos pais, de fazer aquela coisa bonitinha, né? Como de repente há uns 40, 50, 60 anos atrás, sei lá. Então você vê um exemplo muito claro aqui de
de perseverança, você vê um exemplo muito claro aqui de obediência, de cultura e de como é bom as pessoas tentar traçar um legado positivo ali para a família, né? Eu não entrei a fundo do contexto, né, se vocês quiserem, mas basicamente isso, né? Caleb exige que para ele, para sua filha ter a mão em casamento ali, Otiniel, ele teria que conquistar uma cidade. E aí ele vai lá e faz isso e consegue casar com a Axa, né? Exato. E aí vem a minha pergunta, né? Como que o Danilo já respondeu, mas na visão de vocês dois ali, o que você vê dessa história em relação a essa fé que pega, né? Que vai passando para os outros, né? Como que isso ensina para vocês? Porque eu sei que, lógico, é outra geração, né? É outra geração, outra visão, mas como que você vê essa questão da fé pegando a cada geração, para as outras gerações? Eu vejo que o cara era ousado. Mais que o sogro, vamos dizer assim, né? Falar, tá bom então, né? Mas desculpa cortar, mas veio na cabeça aqui um pensamento intrusivo. Essa Axa devia ser bonita, hein, rapaz? Porque pra esse cara pegar a cidade... Ou tinha um pai ciumento, rapaz, né? Meu Deus do céu. Não, era bonita, hein? Mas se ela não fosse bonita, os caras não iam. É igual o Lia e Raquel lá, né? Meu Deus, a Raquel devia ser bonita, que o bicho trabalhou 14 anos por ela, meu amigo. Mas, ó, se a gente for reparar, o texto não fala da formosura da Axa. Não fala. Mas de Rebeca fala. Raquel. De Rebeca também. Rebeca, Raquel, fala da formosura dessas mulheres. Mas a Axa não. Então, mas então de repente... Ou ele era muito apaixonado, né? De repente ela não precisava nem ser tão bonita. Mas, cara, e a herança? Tem isso. E a herança e a herança do dote Esses caras. Mas eu vejo que ele era. Que assim, tanto ele quanto ela foram muito ousados, né? Porque assim, já foi uma baita ousadia se chegar e pedir a filha do cara. Aí ele fala, então vai lá destrói a cidade. Ah, só isso? Pois eu vou lá agora. Cara, foi. Aí depois não fala pra esposa. Não, agora você vai lá e pede um pedaço da terra do teu pai. Verdade. Então assim. Grande homem! Chega lá tipo assim. Então assim, eu vejo que essa fé, essa convicção, essa força de vontade que Caleb tinha, por mais que ele não era um filho direto ali, mas ele devia ser alguém próximo, né? Da convivência, ele acabou se espelhando em Caleb e levando para si essa fé continuada. Então eu vejo que, assim como a gente comentou, né? Ele seguiu o exemplo, né? E pôs em prática ali a fé de Caleb e foi embora. E conquistou também, né? Você ia falar, Guilherme? Não, pode falar. Cara, mas agora eu sei que a gente veio num clima bom, mas eu vou pesar o clima aqui um pouco. Cara, isso me assusta um pouco, sabe? Porque parando pra ver, era uma fé que eles tinham, cara. Pô, eu não sei se eu seria capaz hoje de conquistar uma terra, sabe? Pelas minhas forças, assim, se eu ia manter essa fé firme. Mas... Não pela Jennifer, se fosse algo do tipo, mas por essa questão de passar a fé. E aí me assusta hoje e me leva a refletir. Nesse tempinho aqui eu fiquei refletindo cara, foi coisa besta. Eu falei de pesar o clima, mas eu não sei se eu tô conseguindo transmitir a mesma fé que eu tenho pros meus filhos, pra minha esposa que tá do meu lado ali. E pega, né? Porque da mesma forma que lá atrás uma fé era tão vívida no carinha ali de 85 anos, que às vezes alguém daqui ao nosso redor de 85 anos também tem uma fé bruta, e ela não é transmitida pro outro. E eu não consigo transmitir isso. E aí, me falta proximidade com Deus, me falta fé, às vezes eu não consegui ter ainda a quantidade de fé necessária. E é da gente refletir também, tem um monte de gente ao meu redor, inclusive não precisa nem ser tão próximo, né, no sentido de familiar, né, mas às vezes é amigo, às vezes é conhecido, às vezes é uma pessoa de outra família, de um amigo que você sabe que é muito firme, assim, não tô nem falando de Deus, mas é crente demais, assim, nas coisas, tem uma fé muito forte naquilo que acredita. Vou até tirar do contexto cristão aqui. E a gente não tem essa mesma liga, né, a gente não pega, não passa. A gente ainda precisa muito do ver para crer, para ceticismo, né? A gente
quer ser bom o suficiente para Deus. A gente quer ser bom o suficiente para Deus, a gente quer ser bom o suficiente para o irmão, a gente quer ser bom o suficiente, mas tudo visando... E se ninguém enxergar, talvez a gente até fale. Você não viu o que eu fiz? Você não viu... E cara, isso não contagia ninguém. Isso você não ganha mérito nenhum perante Deus com essas atitudes. Agora existe uma outra forma, que é você fazer as coisas sem esperar nada em troca. Você fazer não é nem sem esperar nada em troca, mas também, vamos lá, é uma transformação que vem de dentro para fora. Aí essa transformação que vem de dentro para fora, que você não precisa de impor para ninguém, que é só a pessoa conviver com você e tá ligado ali, que aquilo ali contagia. Eu acredito que é o que aconteceu com os descendentes ali deles ali, que eles estavam contagiados com a fé que eles presenciaram dos seus pais. Então, por isso que ele, cara, eu vou porque ele estava contagiado com aquela fé e aquilo ali querendo ou não, transformou. E é desde o começo do nosso episódio, é sempre exemplos, entendeu? Exemplos que foram seguidos, bons exemplos, né? Que foram seguidos, que a fé dessas pessoas contagiou sem que precisasse ser imposta a ninguém. É só você ver a pessoa vivendo e os resultados dela, não sei, é uma coisa louca aí, que aí já começa a virar pro lado do ganho pessoal, né? Eu acabei de falar aqui que você não fala nada, aí você vê os ganhos dela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vê como que a gente começa a se confundir? Porque na verdade não, a gente tem que ver os bons exemplos e cara, eu tenho alguns, não vou citar aqui, senão os caras vão se achar aí, depois capaz até de atrapalhar eles na fé dele. Mas é isso, cara. Eu acho que a transformação que vem de dentro pra fora é a verdadeira. Você não precisa impor nada pra ninguém e você vai contagiar outras pessoas com isso. E aí entra o que Deus falou, né? Olhar pra Cristo é deixar Deus trabalhar de dentro pra fora, exatamente. Sim. Esse ponto. E do último comentário que eu tenho aqui é também nesse caso de pedir a montanha, né, pô? Por que o último comentário? É porque tem pra esse momento aqui, sim. Ah, tá. Mas aí esse pedir a montanha que Caleb teu ali, né, essa ousadia dele, cara, não é exibicionismo, não era pra se vangloriar, né? É serviço que abre o caminho pra aquele povo. É como o Danilo acho que trouxe, o Joe trouxe também é meu por direito. Jesus nunca falou que é pra pedir o grande, pra pedir o pequeno, é pra pedir e acreditar que o negócio vai. Só que a gente é nessa, né? Mas será? E aí a gente deixa de agir, né? Ele não vai me ouvir. Ele não vai me ouvir. Eu tô muito longe, sou pecador. Ou então, será que é muito pra mim? Será que eu não ganho? E é orar, é fazer, é pedir, é botar na mão de Deus. E ele mesmo falando, me prove que você vai ver se deu certo ou não. Falando. Não, é que o Gregory trouxe um tema ali que pra mim é um pouquinho polêmico, né? Se não for bem assim trabalhado. Eu mesmo parei de concordar com isso, de não expressar, de não falar. Não sei se até onde a gente está certo ou errado, mas é que o ser humano ele precisa de aprovação, ele precisa de reconhecimento. E quando você pesquisa na Bíblia, você vai encontrar, mais de 100 versos onde Deus fala que ele fez alguma coisa. Mas Deus é Deus. Tudo bem. Não tem Só que eu tenho que seguir exemplo dele. Não, mas nesse sentido eu não concordo. Mas eu já penso diferente, porque se eu tenho que ser igual a Deus, Deus ele tá todo momento lembrando o seu povo de que ele fez alguma coisa. Quantas vezes a gente está em determinadas situações onde a gente não tem o reconhecimento, que eu não estou falando que é mérito, que não estou falando que eu tenho que ter a soberba nem os holofotes virados para mim, longe disso. Mas tem outras pessoas que necessariamente elas precisam às vezes desse reconhecimento. E de forma muito egoísta a gente vê os erros dela, mas a gente não vê os acertos. E quando a gente vê os acertos, a gente também tem que falar quando a gente vê os erros, sabe?
Então, bom, não sei, é um pensamento que eu tinha e eu passei, caramba, por que não de outro jeito, né? Não porque porque eu acho que tá mais ligado a eu fazer o bem para alguém do que eu fazer alguma obra e eu falar assim, ó, não, eu consegui fazer isso aqui. E as pessoas acabarem, através das minhas atitudes e das minhas obras, as pessoas acabam vendo Deus em mim. Não sei. Não tô nem refutando o Gregor, né? Foi só uma opinião eu vejo própria um pouco da mesmo. visão sua nisso que... Puta merda, dei uma de Gregor e agora esqueci o que eu ia falar. Nossa, eu ia falar... Nossa, cara... Faz tempo que eu não esqueço. Nossa, Gregor, perdão mesmo, mas eu não consegui agora. Nossa... Ah, lembrei. Que era justamente... Eu trouxe isso, né? Tem gente que, quando a gente dá uma chegada junto assim, a pessoa vai para um lado, vai ir pro lado da motivação de começar a agir diferente. E tem gente que vai olhar e vai... Vai esmorecer mais ainda, vai cara. Piorar a situação. Vai piorar mais ainda. E é nessa coisa, né? Nessa questão de conquista, de mostrar os feitos, só se eu entendi errado, né? Tem gente que eu vou falar, vou mostrar os acertos, outro vai... se encher o peito e se vangloriar, e outros vai ir pro caminho. Eu acho que o problema o caminho tá aí. certo, o caminho certinho ali. Mas tem gente que a gente às vezes vai reconhecer, ou a pessoa vai se auto-reconhecer e vai falar, e aquilo vai ser ponto de motivação para ela continuar fazendo o que é certo. Pra ela continuar acertando. Poxa, caramba, eu fiz. E o Joe me elogiou. Caramba, legal. Então quer dizer que eu tô no caminho certo. E tem outras que ele vai falar. Vai criar peito de pombo. E aí que estraga, né? Mas você entendeu. Em nenhum momento eu quis falar que você tá certo ou errado. Ou refutar você, tá? Eu também concordo com você. Eu concordo com você nesse ponto. Só que eu acho que quando a gente força uma autoconfiança, não? Não, autoconfiança não. Como é que fala? Uma autoafirmação. Uma auto-obra de que eu sou bom. Isso. Tá, não tô falando disso. Não quis dizer disso. Sim. E existe isso. Então, para você escapar um pouquinho para esse lado eu vou dar um exemplo claro para não ficar dúvida para as pessoas aqui. Deixa eu tomar um pouquinho desse tempo, só para deixar claro. Tá? Autovalidação. É mais ou menos isso. Agora tem formas e formas de eu apresentar isso. Eu vou dar exemplo raso para ficar bem claro para todos. Digamos assim que eu sou vizinho do Jonathan e aí eu vi que o telhado dele tá quebrado. Ele saiu para trabalhar, eu fui lá e consertei o telhado dele. Beleza? Eu tenho duas formas de apresentar isso. Ou querendo diminuir ele como homem pra mostrar que ele é um banana e que eu sou mais homem do que ele. E aí, John, também certo? Pra trocar o... E aí, cara, deixa eu falar um negócio. Você deve a vida da sua família pra mim, tá bom? Que você foi sair pra trabalhar e eu fui consertar o telhado que já tá 1 ano quebrado aí, tá fazendo telhado na cabeça dos seus filhos, tá bom? E aí tem a outra forma de falar, ô vizinho, beleza? Cara, eu tô vendo que você tá sempre corrido, você não tem tempo... E, tava mexendo no meu telhado, aproveitei e mexi no seu. Acho que é formas diferentes de apresentar. Eu fui humilde em mostrar a minha obra pra ele, mas no ar de tipo assim, cara, eu te servi, pronto. Sim, eu te servi. Agora, não querendo me humilhar, acho que eu encontrei agora. Tem a forma de eu me vangloriar, mostrando o meu serviço e mostrando a minha soberba. Sim, não, é que eu levei pro outro lado. Eu levei pelo bater, lado. Né, não, eu levei pelo lado... Não pelo lado do servir. Pelo lado do servir eu acho que é bacana isso aí mesmo. É isso, entendeu? Eu levei pelo lado de você... vangloriar. Aí eu confesso com você 100%. Aí sim. Eu levei por esse lado. Tipo assim, você viu sei lá, o que eu fiz lá que... Tipo assim, cara, a pessoa tá querendo mostrar só pra ela falar, nossa, parabéns, você conseguiu mesmo, hein? Você entendeu? É nesse lado que eu levei. Cara, quantas vezes, e eu não quero ser exemplo pra ninguém aqui não, mas acho que todo mundo já viveu isso aqui já. Quantas vezes a gente já pregou em algum lugar e no final as pessoas vão te cumprimentar lá e falar, você foi usado. Nossa, que pregação, que bênção, irmão, volta aqui mais vezes. E eu peguei o costume de sempre responder pras pessoas, é Deus. É Sim. Deus, irmão. Deus me usou. É só Deus. Mas até nesse momento em que a gente fala que Deus tá me usando, ó... Sim. Porque eu fui usado. Isso quer dizer que eu sou mais santo que você. Droga nenhuma. Você é mais... Cara, é bom que a gente trouxe esse ponto, porque indo pro finalzinho, não só do episódio, mas também aqui do Josué em si, né? Lembra que tem essa segunda parte, é muito das divisões, e aí traz a herança de Josué, porque Josué também era um dos descendentes. Josué também ia ter terra, né? Também tinha um espacinho para ele.
Só que olha que curioso, Josué 19, gente. Olha a lição de fé que a gente aprende disso, né? Josué 19, 49 diz assim, ó. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, que era Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas a herança de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. E os cabeças dos pais de família se repartiram por sorte em herança, pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Então meio que foi assim, tipo o resto, né? Tipo, sobrou isso aqui, toma. Nem só pelo resto, mas era... Como que eu posso trazer? Cara, o Josué era o cara que estava mais corajoso ali junto com o Caleb. O cara que mais tinha força. Normalmente, o que acontece? A gente separa o nosso primeiro, né? Lógico. O cara separou. Mano, vamos separar o nosso aqui e depois nós ver os outros. Nós merece. Nós estamos à frente. Pô. Fé forte. Fomos que não titubeamos. Seguimos. E aí vem a pergunta: por que Josué recebe por último e escolhe a porção restante ali, aquele restinho ali? Porque ele que escolheu, não foi tipo assim, e o resto. Ele escolheu o resto, né? Por que tem isso, né? E o que isso nos diz sobre liderança no reino? Cara, isso aí me traz uma baita de uma lição sobre liderança e mais uma vez reafirmando já o que eu venho pensando há muito tempo. Para você, quando você é levantado acima das pessoas para liderá-las, você tem que estar totalmente com esse pensamento que o interesse das pessoas que você está liderando é mais importante que o seu. Para mim, eu vou resumir numa palavra aqui. Você fez aí, eu fiquei pensando e explodiu aqui. Para quem tá firme, não importa aonde você tá, importa com quem você tá. Ô moço, não era uma palavra? Não, é uma frase. Uma frase. Cara, ele perde o programa, mas ele não perde a piada. Então, ô Vitor, para você não atrapalhar, Vai. Não importa onde ele tinha confiança suficiente para que não importasse aonde que ele ia estar, mas sim com quem que ele ia estar. Ó, eu quero contribuir minha parte dizendo o seguinte: ontem eu tava domingo eu sentei com um jovem ontem, né? Sentei com um jovem É que a gente tá gravando segunda, tá bom, gente? Porque vocês vão assistir esse programa, a estreia dele sábado, mas aí vai ser sexta pra vocês ontem. Eu tava dando um feedback num jovem, e aí eu falei assim, ó, me descreva liderança. E é isso que é legal, né? Porque ele trouxe justamente uma perspectiva que eu já tive lá atrás e que muita gente tem. E aí eu tive que refutar ele dizendo, cara, liderança é muito mais servir e se doar do que receber. É só a gente olhar para Cristo. Ponto final. E quando a gente abre Filipenses 2, do verso 3 ao 8, a gente vai ver Paulo falando exatamente isso. E aí entra nessa parte que a gente acabou de falar, ô Gregory, ó, tinha até esquecido desse tema que eu tinha, ó. Nada faceis por partidarismo ou vanglória. A gente acabou de falar. Mas que você faça por humildade, se considerando que cada um aos outros é maior que si mesmo. Então sempre eu vou atuar de que você é maior que eu. E eu sempre vou te servir. O texto já traz isso pra gente, né? Então, trazendo isso em apenas uma palavra, humildade. Sim. Uma liderança humilde. Nosso rei do universo nasceu, cada um traz uma teoria. Outros falam que não era manjedouro, outro fala que não era, outro fala que era capim, outro fala que não era, sei lá onde mais Jesus nasceu, mas só sei que foi um lugar pobre, humilde. O cara entrou num cavalo branco do mais caro, entrou em cima do jumento em Israel e acabou. Ele trouxe pra gente a maior história de liderança do universo, da história desse mundo, e num personagem simples e humilde. E a gente começa a ver ali o texto depois que fala da terra, né? Que ele pegou a terra. E aí começa a falar o que tem ali, o que tinha ali, né? Aí faz um pouco de sentido. E aí você vê o seguinte.
que na verdade ele não ficou com o resto, ele ficou com a melhor parte. A melhor parte. E aí, qual que era? E aí você vê mais outra lição. Eu tirei essa outra lição. Por que era a melhor parte? Que é mais ou menos ele fala. Pra Não, quem eu, não eu vou, sabe. eu vou falar, Ah, tá. E aí eu vejo qual que era o principal objetivo do povo. E aí, infelizmente, o povo não estava mais uma vez Focado com o nisso. mesmo foco que deveria. Antes de você falar, aí só trazendo a frase dele que vai casar certinho com o que você vai falar. Por isso que a resposta dele foi muito crucial em falar, assim, não importa aonde, mas sim com quem. Sim. Aí agora continue. E ali onde ele estava, né? É Siloé? Siló. Siloé, viajei agora. Siloé é o nome de um pastor. Viajei muito. Era próximo, a gente até viu ali, o Vitor Leno falou que estava no meio, né? E era próximo do templo. Templo do templo. Então, ou seja, o templo estava próximo de terras, ó, esquecidas de resto. Todo mundo quis o melhor pedaço, mas ele quis o resto que era próximo do templo. E aí faz todo sentido a sua resposta, mano. Não importa onde, mas era com quem. E ali a gente sabe que o templo representava Deus no meio deles, né? Sim. Top. Sensacional, cara, Acho sensacional. que esse é muito ponto da questão da receita do sucesso, né? A gente, se eu não me engano, no primeiro episódio dessa temporada, a gente falou justamente sobre a receita do sucesso. Trabalhou muito em relação a isso, né? E você não vai abrir em Salmos, não, né? Não, eu vou abrir em Mateus 5, cara. Legal. Que aí vai casar lindo aqui com a O contribuição ponto principal aqui é que proximidade do Joe. da presença não é luxo, não é nada, é literalmente direção, né? Josué estava muito preocupado com quem ele ia estar ali. Ele estava, mais uma vez, fortalecendo a fé. E aí toda tomada de decisão dele, até num simples repartir de terra, era pensando como ele continuaria mantendo essa fé. Pelo menos ao meu ver aqui, né? A lição que eu trago é isso. E mais uma vez ele querendo reforçar a fé que ele tinha e mantê-la viva, né? E aí mais uma reflexão pra gente. Todas as minhas decisões hoje ajudam a manter a minha fé firme e forte ou não, né? Quer trazer? Pode trazer. Queria trazer, cara. Olha que texto, como esse texto vai casar, mano, de um jeito muito perfeito. Então o Gregory responde essa pergunta dizendo que não importa o local, mas sim com quem. O Joe contribui falando da geografia, que Caleb pega ali o restinho da terra, mas porque era próxima do templo. E aí Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que se representava ali o templo? Sim. Reino de Deus, cara. Deus presente no meio deles. E a atitude dele humilde fez com que ele, nesse momento, seria exaltado por Deus. Olha que sensacional, cara. Absurdo. Tudo casa, né? Tudo perfeito, E né? eu queria encerrar esse episódio de uma forma um pouquinho diferente, antes até de orar contigo. O John, eu não tinha reparado nesse verso, mas o John me trouxe aqui, que Josué estava satisfeito em ter a vida simples, em se manter humilde, né? Ele realmente estava se importando, ele estava olhando para aquilo que realmente importava para ele, né? Que era estar próximo de Deus, e que foi refletida lá em Salmos posteriormente, né? Salmos 27:4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que isso seja cada vez mais motivo e força da gente todos os dias, né? Querer herdar o reino dos céus, estar contemplando a beleza de Deus, meditando no seu templo. Feche seus olhos. Amém. Pai querido, mais uma vez, Pai, agradecemos demais pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito aqui, por toda misericórdia que o Senhor tem com nós. A gente erra demais, a gente falha muito, e todo tempo olhar para cima e saber que o Senhor está com a mão estendida é dolorido às vezes, confortante demais. E eu peço a Tua ajuda, Pai, para que ao invés da gente começar a olhar quantas vezes tropeçamos, mas quantas vezes vencemos junto ao Teu lado. Que a gente possa ter firmeza na fé, firmeza nas Tuas promessas, e que quando o Senhor volte, a gente possa estar feliz, porque está contigo, não importa onde, Pai. E que mais e mais e mais pessoas tenham essa mesma certeza. Isso que eu te peço por amor a Jesus. Amém. Amém, amém.
Cara, a gente bateu aqui alguns pontos, né? E eu queria só concluir aqui com você. Você que está nos ouvindo, a gente conversou com quatro grandes pontos nesse episódio. A primeira é o olhar para Jesus, né? Realmente é ele quem vai transformar a gente de dentro. A segunda coisa é coragem em meio à maioria, né? Então a gente não pode negar os dados, a fé ela nunca vai negar os dados e sim vai adicionar o Deus nesse processo. A promessa que vira passo, né? Então é através da promessa que vai fazer a gente agir, né? Então, dê-me a montanha. Não é um discurso, né? É na agenda. É a agenda, no caso. E esse último ponto que é a liderança humilde. O servir primeiro, receber por último e permanecer perto da presença de Deus, né? Guarda 2 chaves para essa semana você. Que é deixar um peso para trás, aquilo que está te afastando de Deus, que está te fixando aqui, né? E que você suba a montanha com um passo concreto na promessa de Deus, né? Muito obrigado por você estar presente até aqui. Mais uma vez, faz a sua parte aí, cara. Toca o sininho, aperta o sininho aí, compartilha, se inscreve no canal, comenta. Às vezes tem alguma dúvida, coloca aí, né? Quanto mais a gente trazer discussão, conseguir pregar o evangelho para mais pessoas, é muito bom, tá? Então nos ajuda a fazer isso, porque você já sabe, ai de ti se você não pregar, né? Porque pregar o evangelho não é escolha. É missão. Pô, valeu, tamo junto, até o próximo episódio. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Não acertei ninguém, só o Danilo.